Olá, Como vai? Tudo bem? Amigo, como vai? tudo certo? Tá meio travado para mim, Ah, tá puxa. travando? Aí, agora sim. Agora abriu. Que bom tê-lo aqui. Tudo bem contigo? Bem, você? Como Graças você a está? Deus. Estamos todos bem. Em meio a uma chuva um pouco forte aqui, mas a gente está firme e forte. Ah, beleza, então. Aqui deu uma chuviscada, mas nada muito forte, não. Muito forte, não. Que bom. Tomara que a gente consiga ter sinal e rede suficiente para a gente fazer o nosso estudo de hoje, né? Que é com as bênçãos do alto a gente vai conseguir transmitir isso aí, se Deus quiser. Dar as boas-vindas aqui aos nossos amigos que estão entrando agora, né? Sejam todos bem-vindos. Como a gente sempre brinca, né? Tomem os seus assentos aí e a gente vai começar mais uma reflexão, mais uma noite de estudos aí de encontro. E hoje, em especial, com um companheiro novo aqui da Casa do Caminho. Para quem não conhece, para quem não segue ele ainda, né? Este amigo nosso é o Davi, de Londrina, Paraná. Que já atua aí já na divulgação espírita já tem algum tempinho já bom, né? Nessa vida, né? Que a gente saiba, né, Davi? E é uma honra para a gente tê-lo aqui para a gente fazer esse estudo hoje, tá? Compartilhando um pouquinho do que a gente sabe, do pouco que a gente sabe, mas o pouco que a gente sabe já é muito, né? Frente ao que a gente vive aí. Então, seja muito bem-vindo, tá? E relembrando aí aos nossos amigos que nos seguem, a gente vai fazer 2 instantes aí, né? Aproximadamente de meia hora cada um deles. Caso for preciso de delongar um pouquinho mais, a gente delonga. Mas a gente reserva um espacinho igual para a gente poder conversar também, né? Trocar ideias, levantar dúvidas, né? A gente está aqui para isso, para mover reflexões, né? A gente não está aqui para dar aula, né, Davi? Longe disso, né? A gente está aqui para compartilhar. E a gente vai fazer agora a nossa prece, né? E eu convido o nosso querido Davi para fazer a prece para nós, por favor, para a gente começar os nossos estudos. Pode deixar. Então, vamos serenando nosso coração, serenando nossos pensamentos, elevando o nosso pensamento ao alto, imaginando que estejamos na presença de Cristo, nosso irmão maior, que amorosamente segura nossas mãos, diz-nos palavras de amor, encoraja-nos para que enfrentemos amorosamente as batalhas do dia a dia, as dificuldades que muitas vezes nos parecem tão pesadas, e com essa imagem que nos delicia o coração, que nos acalma a alma, comecemos mais um encontro aqui pelo perfil da Casa do Caminho de Patrocínio, com auxílio de nosso irmão encarnado Augusto, mais um estudo para as nossas vidas. Que assim seja hoje e sempre, graças a Deus. Amém. Obrigado, amigo, de coração aí. Vamos dar as boas-vindas mais uma vez a quem entrou durante a nossa prece aí. E a gente fica feliz em conceder esse espaço aqui para os nossos companheiros, né, para nos trazer coisas novas, novas formas de ver, né, essas dificuldades. E justamente hoje esse é o tema, né, a dor e justiça divina, né, importantíssimo para que a gente possa ressignificá-las, né, e saber o quanto ela precisa ser vista de uma forma diferente, né, amigo?
A palavra é toda sua, seja mais uma vez muito bem-vindo e a gente se encontra daqui a pouquinho de novo para a gente trocar algumas ideias aí sobre o tema, tá bom? Beleza. Eu queria, antes de começar, dar uma boa noite aqui para Janete Jaber Barbosa, para Ana Cristina, para a amiga espírita, né, a Flávia, A a Flávia. Rita Maria, a Sandra Galvão, a Kalina Batalini, Lourival Mendonça, Valéria Camara, a Márcia Santos, a Raquel, Leandro Batista, Vanessa Siqueira e Douglas Marcos. Muito boa noite, gente. E já como Augusto já antecipou para a gente, interajam conosco, por favor. A ideia é que realmente a gente bata um papo bem gostoso aqui. Então, tragam suas questões, somem com reflexões também nos comentários, que inclusive aqui durante o nosso estudo eu posso até dar uma paradinha, dar uma olhadinha, ver se casa o conteúdo e a gente bate um papo sobre o que vocês escreverem aí. Belezeira? Tudo certo, Augusto? Tranquilíssimo, vamos lá, dando início. Então vamos lá. Olha, eu gostaria de começar dizendo que não é um tema muito fácil de ser tratado para mim. Então, chegou um momento que eu comecei a montar esse conteúdo de hoje, eu falei, nossa, complicado, né? Ainda mais pra gente que muitas vezes tem aquela postura, cara, não gosto de forma alguma de sentir dor e eu preciso de algum prazer, eu preciso de alguma coisa para que realmente me retire essa sensação penosa, né? E falar sobre dor e justiça divina, inclusive falar a importância da dor e como ela é, né, deve ser tão proveitosa para a gente, pode ser bem desafiante. Então a gente vai ali passo a passo. O tema da dor e justiça divina é um tema que dá para conversar de diversas formas, dá para falar sobre vários pontos. Então vocês perceberão que a gente vai pincelar, né? A gente vai pincelar como se fosse ali uma obra de arte e vocês, com os comentários, vão nos auxiliar a complementar essa pintura. Beleza? Então, vamos lá. Para essa discussão de hoje, claro que é bem possível que a gente não vá citar todos esses conteúdos que eu vou aqui introduzir para vocês, mas é até um convite para estudo, né? Eu estarei olhando para essa região aqui, porque meu computador está aqui para eu conseguir me direcionar, porque eu fiz vários apontamentos, né, para não perder o fio da meada. E assim, eu trouxe, claro, Allan Kardec para a nossa discussão, né? Todo o conteúdo ali que ele conseguiu juntar, né, como codificador da doutrina espírita. Também trouxe Leon Denis, isso é um negócio até bem comum quando se fala sobre dor, pensar na obra de Leon Denis, um clássico pensador espírita. E eu também trouxe Jerônimo Mendonça, que não sei se todo mundo já ouviu falar de Jerônimo Mendonça, mas ele foi um divulgador da doutrina espírita, né, nascido aí no século XX, mineiro, Minas Gerais, conhecido como Gigante Deitado. E também eu trouxe, né, alguns apontamentos que eu também posso chegar a citar para vocês de Epicuro, pai de uma escola filosófica chamada de epicurismo. Olha só, Epicuro e epicurismo. E a gente então vai navegando entre esses pensamentos e vai bater um papo sobre isso. Eu gostaria de começar citando uma história de Jerônimo Mendonça, né? Um pouquinho da vida de Jerônimo Mendonça. Ele nasce em Ituiutaba, Minas Gerais, em novembro de 1939. Família pobre, né, de recursos materiais. A mãe lavava a roupa para fora e o pai vivia fazendo bicos para a fazenda, que é inclusive uma coisa que ainda muitas famílias fazem hoje, né? A questão do bico, do lavar roupa para fora, do sair sempre, pegar a condução para limpar uma casa, algo do tipo, né? E ocorre que ele sempre foi, Jerônimo, um cara muito agitado, um menino muito agitado. Sabe aquele menino que sai correndo de um lado para o outro, né? Não sei como foi sua infância, Augusto era um cara muito agitado, correndo de um lado para o outro, mas Jerônimo foi. E aí, ele amava cinema também, e aí sempre que ele conseguia entrar, era de uma felicidade tremenda. E ele veio a conhecer o Consolador Prometido, o Espiritismo, após o falecimento da sua avó, que é um movimento que muita gente faz, e creio eu, né,
que nesse período que a gente está passando de bastante dificuldade, também é um ponto que vai atrair muita gente, né, para conhecer o Espiritismo, que é essa questão do luto, né? Essa questão da dor proveniente de uma ruptura, da sensação de uma ruptura, né? Da partida de um irmão. Na puberdade, Jerônimo, ele começa a sentir dores nas articulações. Então, começa várias articulações a sentir uma dor bem intensa. E essas articulações, elas começam a inchar e impedir, dificultar, melhor dizendo, no começo, o seu movimento. Com 20 anos, Jerônimo, ele não mais levanta da cama. Aquele garoto que antes era o espoleta, que corria de um lado para o outro. A dor do Jerônimo ela era tão intensa que os seus amigos eles mandaram ali produzir uma cama ortopédica especial para que ele ficasse numa posição específica e não se mexesse tanto. E mais, Jerônimo, ele costumava usar um saco de areia de 30 quilos na região do peito. Então ele ficava deitado nessa cama ortopédica, punha parece praticamente um bloco de areia no peito, para que amenizasse um pouco o seu quadro de dor. Se a gente, né, não sei se a sua galera, né, do Paraná, Londrina, que tem essa questão, mas nem todo mundo tem uma facilidade muito boa para lidar com a dor, né? A gente sente uma dor de dente e já fica meio transtornado. Dor de cabeça, já, cara, cadê o analgésico? E então não é difícil a gente imaginar, né, que Jerônimo ele também devia ser, né, levando em conta toda essa dor, um cara meio fechadão dele, né? Mas quando a gente pega os relatos de amigos de Jerônimo Mendonça e a gente lê esses conteúdos em relação à vida dele, há várias citações acerca de como foi um homem acolhedor, de como foi um homem risonho, e cantarolante. Ele adorava cantar, adorava rádio, coisa assim, né? Ele era convidado para na rádio. E como ele cantava, a galera chamava ele, onde via, canta aí, Jerônimo, canta pra gente. Né? E ocorre, né, que, segundo os escritos sobre a vida do Jerônimo, Jerônimo ele não costumava falar muito sobre essas questões de vidas passadas, o que levou ele a ter, né, uma encarnação tão ligada a essa questão da dor. Mas, embora ele não tratasse tanto sobre esse passado, que ele tinha algum conteúdo ali, ele citava que em outra vida ele já tinha sido um flagelo da humanidade. Uma pessoa que fez ali, cometeu vários erros contra a humanidade. E aqui, né, levando toda essa história de Jerônimo, a gente tem muito ensinamento. Daria para passar só o nosso bate-papo inteiro pegando essa história dele. Né? Essa história dele. Porque o cara sofria muito nessa questão de enfrentar a dor, mas ele tinha uma postura diferente do que a gente às vezes costuma ver, né? Ou costuma presenciar na pele. E eu me ponho também nisso, né? Eu também tenho profundas dificuldades em lidar com a dor. E ocorre também essa questão da postura que ele teve numa vida passada e como isso também trouxe ele para uma vivência com a dor de forma a purificar-se, de forma exatamente a partir dessas dificuldades, a partir desses desafios, conseguir depurar-se, destilar-se. E a gente tem aqui, né, a força de enxergar o sofrimento com outros olhos, o suportar da dor como uma forma de exemplificar aos irmãos formas de lidar diferente com a dor. Tem várias histórias na vida de Jerônimo que ele exatamente bate papo com pessoas que queriam tirar a própria vida. E ele vai conversando, né? E as pessoas vão vendo na figura de Jerônimo, nossa, dá para ver de outra forma mesmo, passando por profundas dores, né? Passando pelo luto, passando por essas outras dificuldades que a gente tem, né? Encarnado e desencarnado também. Porque dor não está restrita apenas ao encarnado, né? Por exemplo, a dor moral, as impressões, às vezes, físicas, do mundo físico que a gente mantém, também pode aí, proporcionar esse sentimento pesaroso, sensação pesarosa. Né? Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a vida do Jerônimo Mendonça, tem um livro chamado Personagens do Espiritismo, de Paulo Alves de Godoy e Antônio de Souza Lucena. Aí vocês podem ler mais sobre ele lá. Né? Então, partindo desta história, né, já que abre esse nosso encontro,
Vamos pensar, né? Quais que seriam as finalidades que nós podíamos enxergar na dor que Jerônimo Mendonça passou, da mesma forma que a gente passa aqui e acolá na nossa vida, né? E no Livro dos Espíritos, produzido por Allan Kardec, orientado pelos Espíritos Superiores, nós temos da pergunta 1 à pergunta 16, perguntas e respostas profundas sobre Deus. Sobre Deus. De forma lógica e científica, o Espírito da Verdade e Kardec nos apresentam Deus infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e formas também antigas, né, de enxergar o Pai. E a gente chega ali à conclusão, estudando, né, analisando com vigor, que sendo Deus perfeito e completamente bom e misericordioso, todo ato que provém de Deus deve ser necessariamente bom e misericordioso. Não faz sentido que seja diferente. Seria o mesmo que dizer, dando um exemplo bem vulgar e material, que a vaca que dá leite começaria a dar mel, né? Não cola. Da mesma forma que quando a gente fala sobre Deus. Né? Sendo assim, se Deus permite que nós passemos pela dor, que nós tenhamos a experiência da dor, essa experiência literalmente dolorida, e Deus é perfeito e bom, a finalidade dessa experiência dolorida tem que ser perfeita e boa. É uma questão de lógica que o Espírito da Verdade nos mostra ali em todo esse conjunto da pergunta 1 à pergunta 16 e que perpassa toda a doutrina espírita. Então, partamos disso. Se Deus permite que a gente passe, tem muitas finalidades boas ali que a gente pode perceber. E aí eu fiquei pensando, né? Nossa, a gente fala sobre essa questão da dor dentro da doutrina espírita, de como ela nos auxilia em várias coisas. Vou dar alguns exemplos que eu fui pensando durante essa montagem. Né? E antes de avançar, eu quero dar boa noite para a galera que está entrando aí, interagindo nos comentários. Olá, olá, olá. Agradeço ao Augusto que fixou aí o tema para a gente. Então, vamos lá, vamos continuar. Sem a dor, pensem comigo, a gente não tiraria a mão do fogo quando ele começasse a nos queimar. Sem a dor, a gente continuaria batendo o dedo na quina da cama, do rack, sem suspeitar que a gente quebrou o dedo. Nossa, que a gente quebrou o dedinho, enfim. Uma vez minha mãe, nossa, ela saiu correndo do quarto e bateu na parede, cara. Imagina se ela não tivesse sentido aquela dor que ela teve naquele momento e ficasse com o dedo quebrado. Entende? Os problemas que poderia acarretar aquilo. A gente sabe, né, que tem pessoas que ficam com os membros meio tortinhos porque não foi tratar, não foi ali botar uma tala e coisa do tipo. Né? Sem a dor, nós também teríamos dificuldades profundas e talvez até a impossibilidade da gente perceber o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Como assim, Davi? Explica. A dor do ego ferido tem a sua função também. É aquela dor de, nossa, não fui atendido do jeito que eu queria. Nossa, me senti desrespeitado. Nossa, a pessoa não se referiu a mim com as palavras que eu esperava que ela se referisse. Então, isso também tem a sua função. Essa dor esse incômodo que bate, né, quando não fazem as coisas do jeito que a gente imaginava para fazer. Seja em trabalho, seja em casa. Tem que lavar a louça e tem que botar o talher virado de ponta cabeça para não machucar. E a pessoa faz do outro lado e já fica, nossa, já começa a mexer com todo o sentimento, né? Então, a gente tem aí no nosso cotidiano vários exemplos disso, de como a dor ela dá um start na nossa cabeça para a gente refletir sobre alguma coisa. Sem a dor, a gente também teria dificuldade em perceber também o nosso afeto pelo outro. O quanto o outro faz importância na nossa vida. Da mesma forma que a gente tem dificuldade em perceber quando o outro sofre.
Quantas pessoas apresentam dificuldades de relação porque não conseguem empatizar com o outro? E a dor, sentir a dor e saber que o outro também a sente, nos permite um fator de identificação. Porque a gente sabe que quando a gente está sofrendo, a gente também costuma tomar determinados comportamentos nem tão comuns quando a gente está de boa. Né? Às vezes a gente tem algumas falas de chega pra lá, né? A gente tem algumas posturas mais não toque, não me rele, né? Tem essas coisas, né? Sem a dor, possivelmente, a gente iria recair na indiferença, na falta de piedade, na falta de empatia, pois a gente não teria essa força dolorida que nos auxilia a identificar que o outro também sofre. Então, aqui para a gente introduzir esse tema, citando aí vários exemplos da nossa vida, espero que você tenha se identificado com algum, né? É isso aqui para começar. Quer comentar alguma coisa, Augusto, nesse comecinho aí? Não, eu acho que uma coisa que eu até coloquei aí agora, que vai muito ao tema, né, que a gente vai comentar hoje, que Kardec fala que a dor é o aguilhão que impele o homem para frente no caminho do progresso. Aí eu encontro exatamente do que você colocou aí, né? E a forma como a gente enxerga, como a gente ressignifica essa dor, né? Eu acho que o tema de hoje casou muito bem com o tema que a gente discutiu ontem. Flavinha trouxe muito bem, falando sobre o orgulho e egoísmo, né? Quando a gente começa a deixar de lado um pouquinho, é claro que a gente identifica primeiro, né? Que nós somos realmente seres orgulhosos, né? A gente começa a abrir passagem para que a gente consiga ressignificar as dores, né? Quando a gente sente a dor em meio ao orgulho, a dor ela se torna combustível para que aquele fogo se torne mais forte ainda, né? Maior. Então, essa conturbação, né? Essa coisa toda que a gente tem dentro, né? De nós, se ela não for delineada, né? Se ela não for estudada, né? Que é a frase que a gente falou ontem também, conhece-te a ti mesmo, a gente não consegue canalizar essas outras forças, né? E a dor, ela, ao invés dela vir para poder impulsionar, ela, no meio disso tudo, ela vem para poder queimar ainda mais, né? Ela como se fosse jogar álcool em fogo, achando que não ia dar nada, né? Exato. Muito bom, Augusto. E aí, inclusive, tem até Leon Denis, no capítulo 26 aí, do Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele apresenta uma frase que casa muito bem com o que está trazendo para a gente, que é uma frase de Epiteto, que é mais ou menos assim, né? As coisas têm o valor que você dá a elas. Né? Dá para a gente, claro, utilizar dessa frase e problematizá-la de diversas formas, mas utilizando o assunto que a gente tem aqui, nos cai muito bem, porque nos mostra que, ainda que a gente vai estar sentindo a dor, e ela vai estar ali continuando muitas vezes com a gente, o modo que a gente vai estar condicionando-nos psiquicamente frente a ela, altera o modo que a gente vai lidar com ela. Né? Então, vou dar um exemplo muito claro. Vocês já devem ter alguma experiência de farpa. Já sentiram aquela farpinha, aquele pedacinho de madeira entrando no dedo, gravetinho, enfim. Uma vez eu fui e juro, peguei um cacto na mão achando que não ia dar nada, sabe? Eu não tava vendo espinho. Eu falei, cara, só um pedaço de cacto. Quando eu peguei, eram vários mini espinhos. Eu tive que tirar um por um. Né? Eu poderia ter, digamos que, duas posturas frente a isso. Eu poderia só ficar preso a exatamente a experiência da dor, falando, nossa, tá difícil. Nossa, está muito complicado. Que é muitas vezes uma fase que a gente tem quando a gente está lidando com a dor. Né? Como depois, né, até como se tivesse sido um caminho a ser percorrido, depois desse período inicial de lamentação que às vezes a gente tem, a gente começou a tirar. Né? Eu ali, começaram a me ajudar também a tirar os vários espinhos na minha mão. Né? E esse é um negócio legal, porque pela dor, eu percebi que estava com o espinho na mão. E inicialmente eu me lamentei. Mas depois eu comecei a trabalhar para tirar a fonte daquela dor, que era o espinho
cravado em mim. Que é um exemplo micro do que a gente passa com a dor muitas vezes, que está nos avisando que tem alguma coisa fora do lugar. Tem alguma coisa que está nos incomodando. Né? Seja um móvel que não está bem posicionado em casa, seja uma relação familiar que não está adequada, nem familiar parece. Né? Então, olha só a riqueza que a gente tem aí na experiência com a dor. Leon Denis, ele nos fala assim: nós, assim como os animais, sofremos. E o amor é a lei do universo. E foi por amor que Deus formou os seres. O que seria uma aparente contradição? Se a gente começar a refletir sobre tudo isso, a gente vai perceber que, na verdade, a dor ela é extremamente valorosa. Né? E que a gente, aprendendo a experienciar ela, a gente também consegue remeter o nosso pensamento ao que a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o bem sofrer e o mal sofrer. E podemos exatamente utilizar da experiência da dor para diversas deliberações, para o bem e para o mal. Né? Tem muita gente que no sofrimento busca infligir o sofrimento ao outro. Tem quem, ao perceber que está sofrendo, consegue empatizar melhor com aquele que antes não entendia melhor. Olha só, né, que interessante. E Leon Denis continua nos dizendo assim, né, que a dor ela é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvidas, a gente não pode esquecer que os erros do passado, eles recaem sobre nós, né, e influem nas nossas experiências, nas nossas dores. Nós também, né, temos aí frequentemente o sofrimento como uma consequência direta das nossas transgressões que a gente comete frente às leis divinas. Como nós também temos a experiência da dor como algo natural. Né? É considerado, medicamente falando, anormal que não se sinta dor. Eu curso psicologia, né? Em uma das aulas que a gente estava falando sobre a dor, o professor contou uma história de um menino que ele não sentia dor. Por uma questão de disposição neurológica. É um quadro mesmo. Um quadro patológico. E ocorre que ele, não sentindo dor, ele se infligia muito sofrimento sabendo que não sentia aquela dor. Então era muito assim, para mostrar aos outros que eu sou bonzão, ele se levava a situações de dor para mostrar, olha só. Mas aquilo fazia um profundo mal ao empréstimo divino, que é o nosso corpo físico. Olha uma coisa que a gente não para pensar, mas olha o valor dela aí, mais uma vez. Né? E já nos aproximando da meia hora final, né, querido? É isso? Eu acho que a gente temos 2 pode... minutos aí. Não, mas eu acho que a gente pode ir indo assim, porque como o tema está bem assim, fluido, a gente está podendo comentar, eu acho que a gente já pode juntar essas duas partes aí em uma só, né? Mas assim, ao longo do tempo também a gente vai colocando algumas coisas aí, colocando mais uma coisinha aí, eu acho que nesse tempo aqui vale falar muito, é um pouquinho sobre a dor que a gente mesmo cria pela nossa imperfeição, né? Kardec, mais uma vez, ele fala aí, né? Mas os mais numerosos males que o homem cria para os mais numerosos males são os que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm de seu orgulho, egoísmo, que a gente disse agora, né? Ambição, cupidez e excessos em todas as coisas, né? Eu acho que é legal a gente também ver que a dor ela não vem somente externa, né? A gente acha que ela vem só externa, né? Mas acaba que a dor interna somos nós quem permitimos. Algumas delas são dores que são necessárias para que a gente possa sair daquele estágiozinho, né? Que a gente está bem pequenininho para a gente começar a enxergar alguma coisa. Mas existem as dores que a gente, pela nossa imperfeição, né? Que é que, como ele muito bem diz, pelos nossos exageros, né? E pelo nosso desconhecimento, a gente cria para nós mesmos, achando que são situações externas, né? Aqueles que estão próximos. É bom que a gente, é claro, que a gente entenda a dor como aquilo que vai me impulsionar, mas eu posso entender também a dor que eu crio para mim mesmo, às vezes como falha de alguma fase de vida que eu tive, que eu não soube
interpretá-la bem e acaba que aquela dor pode me impedir de ir um pouco mais à frente. Mas eu acho que essa dor aí, eu acho que é uma dor que a gente, cada um vai sentindo, né, ela no seu tempo, né, sem com que se cobre, né, ser mais do que a gente é, que a gente estava falando disso ontem também, né? Não é porque eu vou me comprometer a fazer uma dieta ferrenha que eu vou dar conta de um dia para o outro, né? Eu tenho que ir adaptando ela, né? E a dor é assim também, a gente vai conseguindo identificar ela gradativamente, né? Ao ponto que a gente vai conseguindo digeri-la, né? Ao ponto que ela passa aqui, né? Porque tem umas dores que nem aqui passa, né? Você engole, bebe água, engole e o trem não vai, fica aqui, né? Então, assim, a gente tem que ir digerindo, né? Então, tem essa dor que ela é um pouco mais externa, mas tem a dor que a gente cria pela nossa própria imperfeição, né? Exato. É interessante você pontuar isso, né? Que nos auxilia a pensar muito como as nossas escolhas elas vão acarretar continuamente disposições a gente, seja essa questão do prazer, né? Seja aquele prazer, o prazer salutar, aquele bem-estar interessante, seja aquele prazer que beira o mórbido, né? E depois a gente sente as consequências disso. E aí, aqui casa trazer uma frase, né? Uma fala de Epicuro, que eu citei até no começo, que tinha trazido um conteúdo dele, que ele traz assim: é preferível é preferível uma dor que secunde um prazer, né, no sentido de uma dor que ela vai exatamente nos trazer ali um prazer depois. Então, a gente passar pela dor da superação de um vício para nos libertarmos daquele vício, isso é bem melhor, do que a gente recorrer a um prazer intenso, explosivo inicialmente, mas que vai nos acarretar uma dor profunda depois. Que é, né, o problema da gente viver como se fôssemos do mundo e não como se estivéssemos no mundo temporariamente. Então, eu inclusive pensei que uma das formas também que a gente poderia abordar essa nossa discussão era falando sobre os vários conteúdos que Allan Kardec produziu, né, no sentido de organizou ali, falando sobre a desgraça real, a verdadeira infelicidade, todo esse conteúdo. Mostrando que o que a gente muitas vezes deseja até, vestido de púrpura, muito dourado, muito bonito, muito intenso, muito gostoso visivelmente e também literalmente no momento, é o que muitas vezes promove ali, em consequência, o negativismo na nossa alma. Então, cara, a gente tem, né? É o que vende. A gente tem na mídia, a gente tem aí em diversos filmes e séries de Netflix toda essa questão da sensualidade exacerbada, do dinheiro jorrando alto, tudo isso, né? É questão de velocidade, impacto, desejo, gozo, enfim. Só que é interessante que até mesmo esses conteúdos apresentam ali no seu cerne, é como se fosse sempre separado para o final desses conteúdos, a questão do low, né? A questão do abaixar, a questão do abatimento daqueles que se jogaram aquelas experiências. E aí que chega o ponto, que até próprio Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, ele ironicamente, ele chega e traz assim: então vamos comer e vamos beber. Partindo da ideia de que a vida é só uma e a gente está reduzido à questão de sair ali do nascimento e pronto, chegou ao túmulo, acabou, zerou, então vamos curtir. Mas a gente, até mesmo quando a gente está muito apegado a contragosto, né, a gente descobre que não temos uma vida só. E a gente vai ter que colher o que a gente plantou. E que a nossa descompensação nessa vida pelas nossas deliberações também vai afetar as nossas outras vidas, a nossa condição espiritual na erraticidade. Né? Não é verdade, Augusto? Sim. Complementando o que você disse, eu acho legal a gente trazer uma fala do espírito André Luiz no livro Ação e Reação. Ele diz que nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Há, por isso, expiações no céu e na terra. O Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas.
Aprende a sofrer com humildade para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Muitas vezes a gente ouve falar, é exatamente isso que eu estava dizendo, quando a gente consegue se identificar seres orgulhosos, mas dispostos a trabalhar, né, a depurar-se nesse estado que é tão difícil para a gente se reconhecer em sombras, mas ainda assim perceber que nós somos seres em evolução, né, que o Pai nos permite isso tudo para nosso melhoramento. A gente tem duas escolhas, exatamente, quando a gente está no meio de uma dor muito forte. Ou essa dor nos impulsiona, nos alavanca, ou essa dor vai nos vitimizar eternamente, né? Enquanto a dor ser a dor que causa a minha vitimização, aquela dor parece eterna. Então a gente tem essas duas escolhas. Então, pelo fato da gente conseguir ter um pouquinho mais de discernimento, né, sobre o que a dor promove em mim, muitos de nós, durante esse último ano todo, né, amiga, eu creio que no seu caso também, todos nós, de uma forma ou de outra, fomos acometidos a uma dor profunda, né? A uma dor de uma perda, a uma dor de uma separação, a uma dor de falências, a uma dor de perda de emprego, né? Enfim, de vários bens. Só que a gente teve essa escolha de usar a dor ao meu favor ou contra mim, né? Então, muitos dos que dizem sobre a dor, né? E eu me coloco num desses, que até o tom de voz, até verdade que a gente diz ou não diz, tem muito a ver com a forma como a gente enxerga a dor no meu processo, né? Então, quando, né, eu sempre digo ali aqui, a gente diz assim, né? Quando a gente quer ser em paz assim com todo mundo, a gente chama para dentro de casa, tomar um pouquinho de café, um pãozinho de queijo, né? Mineiramente, a gente brinca também. Chama a dor para entrar dentro de casa, tomar um pouquinho de café, pãozinho de queijo, conversa com ela, escuta o que ela tem para te dizer, né? Eu acho que assim, que eu não me canso de dizer isso, porque realmente o nosso medo, maior medo, é de, às vezes, escutar o que ela tem para poder dizer, e realmente isso é uma coisa muito forte. Mas a gente está tendo a oportunidade de conversar com ela, como você mesmo disse, né? Se eu não sentir a dor quando o meu dedo atinge o fogo, o meu dedo simplesmente ele vai queimar todo, eu vou perder aquela parte ali. Então, ele serve para nos avisar. Ele é aquele sinalzinho ali que, né, apitou. Fiz uma coisa que não é legal, vence uma dor, né? Vem lá aquela sensação desconfortável que nos corrói. Mas aí é muito mais cômodo e muito mais fácil, né, a gente virar as costas para ela e fingir que a dor não existe. Mas quando a gente vira de frente, né, todo mundo diz, né, eu tenho medo de escuro, né? Por exemplo, eu quando era pequeno tinha muito medo, né, de escuro. E aí, ao longo do tempo, eu falei assim, gente, eu não posso me tornar gente grande tendo medo de escuro, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu falei assim, você quer saber? Eu só tenho duas chances. Ou eu viro de costa para o escuro ou eu fico de frente. E aí eu me dispus a estar em lugares escuros para que eu pudesse dar a chance de sentir o que eu tinha para sentir lá. E eu vi que estava tranquilo. Era somente falta de luz. Mas aquilo era percebido por mim de forma muito mais forte. Então, quando a gente está de frente para uma dor, para aquela sombra, a gente consegue ouvir o que ela tem para nos dizer. E na maioria das vezes, gente, eu arrisco em dizer assim, eu estou ousando mesmo em dizer, ela sempre ensina algo. E a dor sempre ela é propulsora. Mas depende da forma como a gente vai vê-la, né? Se eu não tiver coragem suficiente para encará-la, às vezes eu posso esperar mais um tempo ali, mas que esse tempo não seja retardado demais, né? Não seja adiado demais, porque uma hora ou outra, né? A gente sempre brinca aqui, nós temos uma só vida, né? Em vários estágios, né? Só que aí, se eu não fizer bem nesse estágio, a conta vem de uma forma ou de outra. E eu preciso de ter coragem para me colocar à frente dela de novo, sabendo que nós somos acolhidos, nós somos abraçados pela misericórdia, pela bondade infinita do Pai, que nos concede estar aqui, né? Quando a gente fez uma live que acho que foi na semana retrasada, falando sobre felicidade, né? Então, assim, aparentemente é um tema muito difícil, né? E é mesmo, porque a gente não sabe muito bem como que lida com ela. Mas tem uma parte lá do livro que a gente falou que as criaturas de Deus
estão fadadas à felicidade. E aí você para e pensa assim, gente, eu tô fadado à felicidade, gente, que massa, eu não sabia disso, né? Que a gente cresce achando assim, vou sofrer, vou ter muita dor, né? Mas a gente não significa ainda, né? A gente não consegue compreender o que é realmente a felicidade e a dor. E as duas, elas pode parecer que não, mas pelo que eu enxergo, pelo que eu leio hoje, elas caminham muito juntas, porque uma invariavelmente leva até a outra. Então a dor, ela nos aproxima da lei de Deus que nos sacode ali e fala assim, Augusto, você não está fazendo certo, eu estou te avisando aqui, né? Então vem aquela coisa para fazer com que a gente desperte. E no comodismo, né? Se eu não me engano, foi Emmanuel que disse que o estado mais perigoso que um ser humano pode estar é onde ele não está nem de um lado e nem de outro. Ou seja, quando ele não se compromete. Quando ele está ali no meio, em cima ali do muro, é o estado de conforto ali para ele. E o ser humano, ele não evolui no conforto. Joana de Ângeles diz muito isso. O estado de conforto não é propício à evolução, ou seja, se disponha a viver em alguns momentos desconfortável, porque a gente precisa, né, de ir atrás do que nos faz bem, do que nos melhora, né? E aí, Joana de Ângeles, mesmo assim, ainda diz, né, nem tudo pode estar bem, mas tudo estará certo. Então, assim, é uma frase que eu sigo como mantra a minha vida toda, porque uma coisa é o que eu acho estar certo e outra coisa é o que realmente está, né? Então, eu acho que tá muito junto aí, né? Uma coisa com a outra. Sim, quando você traz essa questão da aproximação entre a felicidade e a dor, por mais paradoxal, né, contraditória que possa parecer, eu tinha até separado e me veio à cabeça para dizer agora, a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão, deixa eu ver se eu encontro aqui certinho, aqui. Vocês vão no capítulo 13, lá no capítulo 13 vocês vão no item 17. Que item é esse? A piedade. O espírito que se comunica é o Michel, né? Não é o Michel Teló, é outro espírito. Aí, o Michel ele fala assim, né? A piedade é a melancólica, e a gente sabe que melancolia não é uma coisa muito gostosa, né? A gente fica abatido, né? Há um impacto. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Esta primeira entre as virtudes de que ela é irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece. Ou seja, a dor ela é importantíssima para que a gente se movimente ao nosso irmão que sofre. E a gente sabe, próprio Kardec na Revista Espírita nos traz isso, quando, se não me falha a memória, é no segundo artigo sobre o Sr. Home, um médium muito famoso, e Kardec lá no finalzinho fala mais ou menos assim, né? A felicidade está na prática das virtudes evangélicas. E a gente sabe que a caridade é uma virtude evangélica, é uma prática virtuosa. Logo, para que nos movimentemos a ela, precisamos desse estremecimento penoso que a piedade nos traz. Que é quando a gente se apieda pelo irmão que está sofrendo. Logo, para alcançar a felicidade, eu preciso passar por esse agente depurador, esse agente de desenvolvimento, que é a dor. Olha só que da hora, olha só que da hora. E aí, eu também anotei aqui, é tanta coisa, né, para falar sobre essa questão da dor, que dá para pensar em muitas, muitas coisas, né? Olha, Leon Denis, ele chega e fala assim para a gente, que são necessários os infortúnios, as angústias, para dar à alma a sua suavidade, a sua beleza moral, para despertar seus sentidos adormecidos. Então, é como se os nossos sentimentos fossem o bichinho dentro do casulo, né? E aí a dor, ela vai nos possibilitando, quando a gente emprega ela bem, e
retirando esse casulo e tirando as nossas asas para fora. Desenvolvendo as nossas asas para voar, para empreendermos atitudes mais benevolentes. Ó, com a dor, diz a Rita Maria, com a dor somos ajudados, sem a dor ajudaremos aos que a sentem. Né? E aí eu até complementaria isso que a Rita fala, né? Que com a dor nós somos ajudados e nós nos ajudamos. E com a dor a gente vai e nos direciona a ajudar aqueles que a sentem. E dessa forma a gente vai percebendo como o melhor analgésico divino para tratar as nossas dores é auxiliando os nossos semelhantes. Então, obrigado pelo comentário, Rita. E olha só, suprimir a dor e suprimireis com o mesmo gesto que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-lo. Então, Leon Denis, ele vem com os dois pés no peito do espírito, né? Para exatamente nos mostrar como o resistir à dor e não recair nos vícios, não jogar essa dor como uma pedra no outro, é uma grande virtude evangélica, né? É um grande aproximar-nos, né, de Jesus. Porque assim, Jesus, ele fez toda a via crucis dele. Todo o caminhar que ele teve, até chegar no morrinho e ser posto entre os dois ladrões. Certo? O chicote, a sede sendo respondida com fel, com vinagre. Com certeza, né, a gente, levando em conta que ali Jesus estava utilizando de um corpo físico para cumprir a sua missão, havia a experiência da dor, porque é uma experiência que é um legado de todos nós, como o próprio Leon Denis disse. Claro que o pensamento de Jesus sobre a dor certamente tinha ali um fator para lidar com ela bem diferente do nosso muitas vezes. Né? Isso é inegável, né? Levando em conta ali a evolução do mestre. Mas a gente percebe aqui, quando a gente fala que a dor, passar bem pela dor, o bem sofrer frente à dor, é uma virtude evangélica, porque é exatamente o que Cristo nos apresenta. Cristo está no momento ali da crucificação, e uma das frases que muitas vezes mais comove a gente é que, ao invés de amaldiçoar toda a galera, ele fala: perdoa os pais, eles não sabem o que fazem. Ele olha com piedade. Ele olha com amor para aqueles que estão infringindo dor. O que é muito profundo, né? A gente ainda tem, muitas vezes... pode falar. Não, pode dizer aí. Daqui a pouco eu digo. Não, é que eu estava pensando como o passar bem pela dor, no nosso atual estágio evolutivo, é um negócio muito maquinal. Né? É um negócio muito calmo. Estou sentindo dor, vou respirar fundo, vou lidar com isso. Mas é da mesma forma conforme todos os outros comportamentos. A gente precisa criar o hábito. E para criar o hábito, a gente ainda precisa. Calma, agora eu vou passar o cadarço ali, fazer a orelhinha de coelho, juntar e fechar. Pronto, consegui amarrar meu sapato. Depois vai ficando um negócio meio automático, né? Ainda que você tenha o movimento, você precisa se movimentar, não é um negócio assim, mas você vai percebendo que você vai criando o hábito de lidar com aquilo. Né? Você vai criando o hábito de perceber, cara, estou sentindo dor, estou angustiado, tem alguma coisa que eu preciso pensar, tem alguma coisa que eu preciso trabalhar. Tem alguma farpa moral ali, ou física mesmo, me dizendo que tem alguma coisa que eu preciso fazer. E aí, Augustinho? Falando um pouquinho aí sobre a dor e a depuração do ser, né? Beleza que o espírito consegue chegar a um nível de dor muito alto. Leon Denis traz para a gente no livro O Problema do Ser, Destino e da Dor. Ele fala que, por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si
e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual. Você vê, né? Felicidade e dor, né? Única e duradoura. É, pois, realmente pelo amor que nos tem que Deus é quem envia o sofrimento. Fere-nos, corrige-nos, como uma mãe corrige um filho para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dóceis, para purificar e embelezar nossas almas. Embelezar nossas almas. Tornar-se belos pela dor. Porque elas não podem ser verdadeiras, completamente felizes, senão na medida correspondente às suas perfeições. Para isso, pôs Deus, nesta terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentemente prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não ponto de chegada. Gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isso Deus distribui na existência como uma grande artista que na tela combina a sombra e a luz para produzir uma obra-prima. Quando a gente lê isso, a gente fica até assim, gente, quantos milênios eu vou levar para entender uma frase do que ele está dizendo aqui? Mas quando a gente se predispõe a escutar com os ouvidos do nosso espírito, a gente vai conseguindo trabalhar isso dentro de nós. E cada um, gente, entende de uma forma. Isso aqui, cada um. De acordo com a sua experiência, a sua fase de vida, né? De acordo com a sua bagagem. Mas o que importa é que a gente se dê essa chance de tentar interpretar de uma forma que a gente não tinha antes, porque nós estamos em evolução. E a evolução permite entender o que eu não entendia ontem, hoje, um pouquinho mais. Então, quando a gente fala muito sobre dor e felicidade, dor e beleza de espírito, dor e realização, a gente não está querendo dizer que a dor ela é boa somente por ser a dor, né? Porque nós não estamos loucos ao ponto de falar, nossa, desejo muita dor, Davi, que a sua vida seja de dor durante o tempo todo. Não é isso, né? Lucidamente, a gente não quer isso. A gente quer que o espírito se torne feliz ao longo do seu processo, mas a gente sabe que isso é uma porta, a gente não passa lá para o outro lado sem nos colocar corajosamente, né, dispostos a passar por esse caminho que cada um vai ressignificar de acordo com o que ele compreende, né? Perfeito. E aí eu até penso uma coisa que você disse, né, que a gente não está no a gente não tá no estado alucinatório para falar assim, nossa, desejo você muita dor, muito sofrimento, quero que você sofra pra caramba, assim. Não é uma coisa que você deseja de Feliz Natal, de aniversário para alguém, né? E aí, partindo disso, a gente tem que tomar muito cuidado com a busca consciente pela dor. Buscar conscientemente superar um vício, por exemplo, sabendo que a dor está lá, ok, faz parte, mas, claro, tem que ter um bom modo para você não ter recaídas piores ali no ato. Mas ainda precisamos tomar cuidado para que não seja um ato, esse de buscar a dor conscientemente, um ato egoísta, um ato autopunitivo, porque muita gente cai naquela ideia, nossa, eu fiz muito cocô na minha vida, eu preciso sofrer, e eu vou me impedir esse sofrimento. E aí a gente fica se auto-sabotando de várias formas, seja na procrastinação, seja comendo coisa que a gente sabe que não devia, seja fazendo vários comportamentos aí que cada um sabe que está fazendo, que sabe que não faz bem para si, né? E diz o Espírito da Verdade, em resposta à questão 726, olha só. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Ou seja, não nos jogarmos na dor simplesmente para nos envaidecermos e falar assim, nossa, olha como eu sou bonzão, porque ó, tô aguentando esse BO, né? Ó, tô com um sorriso na cara por causa disso. Não é essa a pegada, né? Mas é que a gente utiliza dessa dor exatamente para tudo isso que a gente está falando, para o desenvolvimento da empatia, né? Para que a gente consiga compreender com maior clareza que não é só de prazer, né? Não é só de pão que se vive o homem, né? É também sabendo lidar com a ausência dele. Então, a gente vai percebendo isso com maior clareza. É importante que a gente não transforme, então, a dor nesse instrumento de envaidecimento,
mas de autotransformação para servir melhor a Deus e dessa forma, né, trabalhando melhor com os nossos irmãos. A dor, ela está envolvida também, como eu já tinha dito, em superar os nossos vícios. E fugir dela nessa questão é retardar a nossa evolução. É retardar o nosso passo evolutivo. Não é à toa que ontem você, Augusto, conversou com a Flávia muito bem sobre essa questão do orgulho e do egoísmo e falou sobre o autoconhecimento. Porque quando a gente fala na dor e a gente percebe que a dor tem tantas faces, tem tantas possibilidades que a gente pode empregar para enxergá-la, a gente tem que empregar muito bem o autoconhecimento para a gente perceber se a gente não está agindo frente a ela com egoísmo, se a gente está se dedicando realmente a lidar melhor com o outro, se a gente está se deixando consumir por essa dor. E aí, falando sobre isso, eu também trouxe aqui uma citação muito, muito interessante, que quando a gente fala da dor e do prazer, temos um instrumento muitas vezes subestimado envolvido também, que é a vontade. Seja a vontade de resistir àquele prazer arrasador, seja a vontade de superar essa dor, de sair da nossa fossa que a gente aí pode se encontrar em algum momento da nossa vida. E a gente muitas vezes se encontra. E a gente tem assim, o Espírito da Verdade falando, respondendo a questão 919 agora, que é outro assunto que ele está falando lá, mas eu sinto que cabe aqui também. O Espírito da Verdade, ele fala assim em determinado momento, o que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, nessa mesma resposta, ele também diz anteriormente assim, muitas das coisas que são tão dificultosas para vocês, vocês conseguiriam superar fazendo o mínimo esforço. Mínimo. Muito menor do que parece. Mas é aquela questão do valor que a gente está dando que parece um negócio muito grande. Né? Por isso, Epiteto traz a questão de que o valor que se dá àquilo é o valor que ela terá para você. Olha que interessante. E aí, Augusto? Pegando um ganchinho aí, porque a gente já está chegando nos finalmente aqui, essa coisa que você falou que a importância que a gente dá para a dor, a importância que ela vai ter para nós, vai muito ao encontro da gente saber diferenciar a importância de uma dor, o lugar que ela tem, o reconhecimento que eu devo dar, porque ela vai me ensinar muita coisa. E outra coisa é eu supervalorizar uma dor que o meu espírito não precisa de passar por ela ainda, ou já não tem mais essa fase, né? Já não tem mais essa necessidade. Então, que a gente saiba realmente colocar os pesos nos lugares certos, né? Para que a gente saiba passar pela dificuldade, resistindo à dor, né? E falando aqui que entre sofrimento e dor, a dor, ela praticamente ela é inevitável. Ela sim, certeza mesmo, ela é inevitável. Mas o sofrimento é muito do poder que nós damos para essa dor. E ele sim pode ser evitado, né? É mais da nossa escolha do que realmente uma coisa que você tem que ir lá passar por ele pronto, né? Não, a dor, ela é uma ferramenta que nos ajuda muito e na totalidade delas, elas nos fazem mais fortes. Mas a importância, o peso, né? A intensidade que eu aplico nessa dor, ela pode reverberar de forma, às vezes, muito mais difícil do que o meu espírito suporta, né? É o caso de muita gente que a gente vê, infelizmente, sucumbindo, né, a muitas dores que, por vezes, eu sei que eu escolhi ali para mim, para que eu possa me desenvolver, mas às vezes eu intensifiquei muito, né, e acho que eu passei ali do ponto, né, mas assim, é uma coisa realmente que varia de cada um, né, todo mundo entende, sabe muito bem até que ponto que vai, mas esse autoconhecer é fundamental para a gente saber até que ponto que eu consigo resistir e até que ponto que não, né, a gente precisa de ser maduros, né, suficiente para falar eu não consigo mais do que isso, né? Então eu não vou depositar esse peso sobre uma coisa que eu sei que não tem sustentação, né? Então a cada um cabe a sua dor, né? A cada um cabe sofrimento, mas que a gente saiba que tudo isso é permitido por Deus para que a gente possa evoluir, melhorar-se, né?
Então, chegamos ao final dessa noite maravilhosa, cheia de ideia boa, cheia de reflexão, né? Davi, agradeço em nome de todos os nossos companheiros que nos seguem, pela sua disponibilidade, pela sua doação em estar aqui com a gente nessa uma hora que valeu por anos-luz, né? Convidar os amigos da Casa do Caminho para que sigam o nosso companheiro aí no perfil do Instagram, que ele realmente é um cara que se esforça demais em propagar, em divulgar mensagens de reflexão, de consolo, que é justamente para isso que nós estamos aqui, né? E, mais uma vez, nós não sabemos tudo, estamos longe disso, somos aqui meros estimuladores, né, de reflexões e que a gente possa se ouvir também, né, Davi? Muitas vezes que eu falo isso, a gente sempre aprende mais quando a gente escuta o que a gente fala do que propriamente como que a gente fala, né? Eu agradeço de coração, fica o convite aí para a gente estar juntos mais vezes durante esse ano e os próximos também, e que Deus esteja no seu lar, junto aos seus entes aí, e que derrame sobre todos aí bênçãos de luz, que a gente consiga suportar um pouquinho essa dor que nesses últimos tempos tem sido forte para todos nós, mas que a gente consiga, acima de tudo, ressignificá-las, tá bom? Agradeço de coração e nos colocamos à disposição também, caso você precisar de algo aí. E aos amigos também que estão aqui com a gente, obrigado de coração por ter compartilhado pelo menos o tempo, que é fundamental, né? Sem vocês aqui não teria lógica de nós estarmos aqui. Para quem não conseguiu acompanhar isso tudo desde o início, a gente vai subir para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Davi, obrigado de coração. Se você quiser dizer algo, à vontade. Eu quero agradecer também, foi muito gostoso estar com você aqui, estar com a galera. Batemos um papo bem da hora. Até rolou de uma forma muito natural, né? A gente foi conversando. Foi realmente uma conexão bem gostosa. Então agradeço. Peço aí que a galera que quiser conhecer mais o trabalho, siga o Espiritismo e Sociedade no Instagram. Tem o site também, que eu publico lá alguns artigos falando sobre temas diversos, cultura pop envolvida também, então tem bastante coisa legal por lá. Beleza. E pode deixar, tamo junto aí, tô disposto aí, só chamar, tá bom, querido? Obrigado de coração. Pessoal, então a gente se encontra então no próximo domingo aí com mais encontros com companheiros para compartilhar, e fiquem todos com Deus e até semana que vem. Abraço, Davi, fiquem com Deus, pessoal.